Muito bem, nós estamos em mais uma entrevista, Instituto Águas do Vale, em mais uma entrevista aqui para todos vocês que sempre nos acompanham nas redes sociais, como também aqui no YouTube. Nosso muito obrigado por você estar conosco. Exatamente, o Instituto Águas do Vale é uma instituição, uma organização sem fins lucrativos e tem como fundadores Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Miller Clementino, Antônio Portácio, Julino Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Como colaboradores, os professores Odilon Monteiro, Valberto Feitosa, Carlos Paiva, Alain Felipe e este que vos fala, Glaubércio Valentim. Hoje, como vocês já estão vendo, estamos em outro cenário, em outra residência e, claro, nós estamos aqui para trazer um pouco da vida, né, e a contribuição de uma guaiubana que é a senhora Maria Lucineide de Paula Rosa, conhecida como Neide do Lulu, aqui em Guaiúba, Neide da maternidade, né? Neide, mãe do Darlison, né? Então, com certeza, nós estamos aqui em sua residência e desde já, dona Neide, muito obrigada por abrir as portas de sua casa para o Instituto Águas do Vale, para trazer um pouquinho dessa história que a senhora tem aqui em Guaiúba. Nada. E é uma alegria muito grande porque é guaiubana, como eu disse, parteira, funcionária pública aposentada, também já foi, né? Não é parteira? Pronto. Então, é auxiliar de enfermagem, fazendo essa correção aqui logo de início, né? Ela já foi, inclusive, uma curiosidade, candidata a vereadora e tem esse serviço prestado aqui na área social de Guaiúba. Então, dona Neide, muito obrigado mais uma vez. E eu queria que logo nesse primeiro bloco a senhora pudesse nos contar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre a sua história, né? No que cerne também, nos contar um pouquinho como foi aqui a sua infância, né? Como foi a senhora crescer em Guaiúba. Sou natural de Guaiúba, nascida aqui mesmo. Cresci só que num distrito, né? Dourado. Cresci com 12 anos e morar aqui na Guaiúba, na sede, o qual pertencia a Pacatuba, que não era município ainda, o qual pertencia lá. Aí aos 12 anos nós viemos embora para cá, eu e minha família, e aqui ficamos. Aí fui estudar aqui, com todo sacrifício, meu pai me colocou para estudar, para terminar o segundo grau, como se chamava antigamente, esse Baltazar aí, de quinta a oitava série. Depois fui fazer a pedagogia, que surgiu aqui em Guaiúba, foi a primeira vez que surgiu o segundo grau em Guaiúba, foi na época que eu terminei em 80, foi 3 anos, terminei em 80, 78. Né? Isso. Aí teve esse percurso na minha vida, a gente de família pobre, mas meu pai tinha muito prazer em que os filhos dele soubessem ler, fossem estudar, só que a gente não tinha condições, né? Mas tentou investir, os outros nunca quiseram saber de estudo. Eu ainda fui até terminar o 3º ano de pedagogia, ele pagando com todo sacrifício, mas terminei. Só que terminei a pedagogia, mas não era o meu sonho, pedagogia. Meu sonho era saúde. Aí fui fazer curso de... Nesse tempo era só atendente, curso de atendente médica. Fui fazer lá em Fortaleza. Aí logo tive uma oportunidade, graças a Deus, maravilhosa. Estava na minha casa, chegou Dona Valquíria Cabral, veio me convidar para trabalhar na maternidade Amélia Araújo Pinheiro. Isso em dezembro de 78, qual eu fui trabalhar no começo, bem no final do ano. No comecinho do ano, o seu Cabral mandou me chamar lá para assinar minha carteira, mas eu ia ter que ir para Fortaleza fazer um curso para me aperfeiçoar, cuidar das crianças, né? Aí eu fui, fiz lá no Medicina Infantil, um curso de 3 meses, aí para ficar cuidando das crianças. Aí fui, aí eu disse para ele, como eu não entendia muito dessas coisas, eu disse, não, assim minha carteira agora não.
deixa eu terminar primeiro o curso, que aí é melhor. Porque eu imaginava se assinasse, aí logo ia mudar de função, aí as pessoas iam... Eu imaginava isso, né? Aí, quando eu terminei lá o treinamento, fui 1º de maio de 79, ele assinou minha carteira, sou Cabral de Araújo, o qual eu fiquei trabalhando até o tempo que não pôde mais funcionar, porque lá só funcionava com parteiras e as auxiliares de parteira, e eu era atendente médica, só funcionava com esses funcionários. Aí quando veio as leis que não podia mais funcionar, tinha que ter um pediatra, tinha que ter um obstetra, aí ela teve que fechar. Era uma entidade muito boa, não tinha só era fins lucrativos. A gente fazia essas coisas para poder arrecadar algum dinheiro, para poder fazer algum movimento, né? Alguma coisa. Com a ajuda dos presidentes de lá, que foram vários presidentes. Aí eu fiquei trabalhando, assinei a carteira nessa época, eu fiquei trabalhando como atendente. Depois fui para Fortaleza fazer o curso de auxiliar de enfermagem, lá no IE Social, fiz. Aí pronto, aí fiquei certinha lá, no meu curso, onde que era o meu sonho, era isso, cuidar pessoal da saúde. Nunca gostei muito de educação, não, mas a saúde foi meu ponto forte. A senhora falava pra gente um pouquinho da sua história, né? Quando a senhora começou a morar lá no distrito, etc. Mas a senhora falava dos seus pais. Quem são realmente seus pais, os nomes deles? Meu pai era Francisco Benedito de Paulo, conhecido como Chico Benedito, que trabalhava lá no mercado vendendo frutas e verduras. Certo. Minha mãe era do lar, Maria Rodrigues de Paulo, conhecida como Nenê. Ambos, né? No caso, o casal morava no distrito de Uraba. Não, mas a gente veio logo pra cá. Ah, eu já vim com 12 anos. Certo. Já vim todos. Certo. E como foi a senhora crescer aqui em Guaiúba, né? Os amigos, indo à escola, a senhora frequentou que escolas aqui? Como é que era um pouco o seu crescimento aqui na sua infância, adolescência aqui em Guaiúba? Foi maravilhosa. Como eu estudei numa escolinha que tinha, onde hoje em dia funciona ali perto do posto Pinheiro, que eu não lembro o nome direito, é a dona Ernestina que trabalhava lá, eu não lembro mais o nome da escola. Estudei lá, depois vim para a Escola Reunida de Guaiúba, que era aqui na praça, em frente da praça. Aí fiz até a 4ª série lá. Minha última professora de lá foi Raimunda Paiva Neta. Aí de lá eu passei para o Baltazar, que não tinha outro campo, tinha que vir para cá pagar, né? Que era uma escola da Senec. Aí fiquei estudando aqui, aí fiz da 5ª à 8ª. Quando terminei, aí aqui mesmo teve a dona Zulene, acho que era a diretora daqui nesta época. Aí ela conseguiu o curso de pedagogia. Aí eu vim fazer e fiz. Aí quando eu fiz os 3 anos, aí as minhas amigas foram para Pacatuba fazer o 4º ano. Mas como eu não queria, eu disse, não vou não. Não quero não, vou partir para o outro lado. Aí deixei a pedagogia, aí fui para a saúde, né? Os amigos na época? Seus amigos na época? Tinham muitos amigos? Tinha. Amigos de verdade. Amigos de verdade. Pode-se dizer alguns nomes? Pois não. Tinha que estudar comigo, tinha muito, vários. Amiga bem de verdade mesmo, que a gente podia confiar. A Ilha Nery, que é do seu João Neres. Que hoje é a esposa do professor Irapuã. Isso. Irapuã também, que era muito meu amigo. Deixa eu ver mais. O Reginaldo, da dona Beatriz, que é irmão do esposo da Célia. Reginaldo, da dona Beatriz. Pronto, Reginaldo. O Icó, que era gente do Nilton, né? Também eram nossos amigos. Deixa eu ver quem mais. Acho que ainda tem. Aí tinha a Tânia também, que é irmã da Ilha. Tinha a Lucianeri, que já era um pouquinho mais, porque a gente, nós éramos mais novos um pouquinho. Aí a nossa turma era um pouco diferente.
Aí também o neném do seu Didi, acho que era Didi, pai da Ação ali, tinha Nini e o neném. Aí o Paixão, João Limão, todos que estudaram comigo, Terezinha Benevenuto, que eram meus amigos mais. Coisa boa. Confiar. Deixa eu ver, tem mais. A Sara, a Neucila, que é a Joana Neucila, filho do seu Nozinho. Deixa eu ver mais. A Luz de Bibiano, essa turma aí. Aí teve outro da infância mais nova, que deixa eu ver se eu lembro, que é quando eu estudava na escola reunida. Tinha a Wanda da Dona Nisa, tinha a Lucineide da Dona Potinha. Então muitas pessoas fizeram parte aí do seu ciclo, primeiramente lá da infância, e aí foi crescendo até se tornarem mesmo amigos de vida, né? Isso. Que coisa boa. Isso. Pois é, e como é importante a gente conhecer um pouquinho da sua história, né, especialmente, e a gente queria saber, assim, um pouquinho como foi, né, desde a sua infância, adolescência, a senhora estava falando aí das escolas onde estudou, né, e a senhora veio com certeza a constituir família, né, casar, por isso que é conhecido como Neide do Lulu, que é o seu esposo, né, então conte um pouquinho pra gente aí, até chegar o casamento, os filhos, né? Aí, quando foi em 80, comecei a namorar com ele, acho que bem uns 5 anos, namorou, foi mais 6. Aí quando foi em 80, eu me casei, eu estava quase terminando a pedagogia. Certo. Aí acho que foi no mesmo ano que eu casei, foi o mesmo ano que eu terminei, foi em 80. Aí eu casei em 80, 7 de setembro de 80. Meu esposo é Luiz Rosa Filho, conhecido como Lulu. Aí com 2 anos eu tive um filho, o Darly, de Paulo Rosa, é o único, só ele. Filho único, isso. Aí daí a gente, até hoje estamos aqui, aos troncos e barrancos, mas enquanto Deus permitir, estaremos juntos. Verdade. Levar minha cruz até o dia que o Senhor permitir. Verdade. Pois é, e a gente também, né, é interessante conhecer um pouco a sua história, né, o seu crescimento aqui, a sua profissão. E nesse sentido, né, nós também queremos perguntar agora um pouquinho sobre a sua carreira como funcionária pública, né? Quais são as suas contribuições, principalmente aí a sua trajetória, né, os cargos que a senhora ocupou, com certeza, depois que terminou a pedagogia, os cursos que a senhora fez, como citou aí, de enfermagem, na área da saúde, foi trabalhar na saúde. Então, como foi um pouquinho desse seu trabalho? Foi sempre na prefeitura? Foi em alguma associação, em alguma empresa privada? Como foi? Conte-nos aí um pouquinho. A maternidade era uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Isso. Foi no qual eu trabalhei do final de 78 até 2001 lá. Aí foi quando aconteceu esse problema de não poder mais funcionar, e como ela pertencia à maternidade escola, aí não sei o que houve, que não deu para botar esses 2 especialistas, né, para poder funcionar. Certo. E não podia mais funcionar só com as parteiras e as auxiliares de parteira. Graças a Deus, apesar disso, nunca morreu nenhuma mulher, sendo só a gente lá, mas nunca morreu nenhuma mulher nas nossas mãos, graças a Deus. Aconteceu de morrer assim, porque foi transferida e lá em outra unidade, né? Em outra unidade, em Fortaleza, mas nas nossas mãos, graças a Deus, nunca aconteceu. Aí quando foi em 2001, que acabou, né? Aí, como eu já estava com um bocadinho de ano, já quase perto de me aposentar, aí eu fui para fazer o concurso. Quando abriu aqui em Guaiúba, fiz o concurso. O primeiro concurso que eu fiz foi para agente de saúde, porque dava para mim trabalhar na maternidade e como agente de saúde. Eu trabalhava hora corrida até as 2 na maternidade, aí das 2 eu ia para o campo trabalhar como agente de saúde. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Aí depois, com mudanças de política, eu
não sou muito de aguentar conversa de ninguém, não. Eu gosto de fazer o meu trabalho, mas que ninguém pega aqui. Aí, por causa dessas coisas, aí eu fui lá pedir minhas contas. O gestor que estava na época. Aí eu pedi minhas contas, ele pediu, não, sai. Não, eu não quero ficar, eu não quero. Eu quero sair. Aí ele me deram minhas contas direitinho. Aí eu teve concurso de novo para auxiliar de enfermagem. Eu fiz de novo, passei. Aí fiquei, aí foi o tempo que ele acabou lá, né? Eu fiquei só em auxiliar de enfermagem. Aí fizeram aquele posto lá, vizinho à maternidade, que é o Adelina Cabral. Foi construído, acho que foi no tempo do Fradique. Aí foi construído lá, aí eu fiz só passar da maternidade, sendo só trazer as nossas coisas do trabalho e passando para o posto Adelina Cabral. Aí lá fiquei até que em 2009 eu completaria 30 anos de contribuição, aí fui para o INSS para me aposentar. Só que quando eu cheguei lá, aí me informaram que faltavam 3 anos meu, que eu não tinha trabalhado. Eu disse, eu nunca deixei de trabalhar, nunca. Mas aqui tá faltando 3 anos da senhora. Eu disse assim, você precisa de contas de testemunha? Até sem, se você quiser, eu trago. Porque eu nunca, desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca saí do meu emprego. O tempo que eu saí foi férias, e aí, quando eu fui ter neném, que eu tirei a licença, e uma cirurgia que eu fui fazer, que eu tirei outra licença. E eu nunca fiquei desempregada, desde que eu comecei. Não, mas tá faltando 3 anos. Aí tinha sido um gestor também, que não pagou ao INSS esses 3 anos meus. Aí ela mandou, eu tinha 2 opções. Eu diga aí, trabalhar ou botar na justiça. Eu disse, não, justiça eu não gosto. Mas não faça isso não, não vai trabalhar não, vai na justiça. Tá, obrigada. Aí eu vim embora, era até ali na opção de o INSS. Tá bom, obrigada. Aí voltei pro meu canto e fui trabalhar. Passei mais 3 anos trabalhando. Aí em 2012, completei, né, que fez 33 anos, mas na conta dele só dava 30, né? Aí eu botei meus papéis de novo. Aí botei, aí saiu minha aposentadoria. Aí eu me aquietei. Não quis mais conversa, porque foi justamente mudança aí eu sou meio assim. Aí, como às vezes não é do lado da gente, aí eu sou muito assim da pessoa vir, tá querendo pegar no meu pé. Eu sempre gostei de fazer meu serviço sem precisar de chefe. Eu não precisava de chefe para fazer o que era só dizer, o serviço é esse. Ali eu desenvolvia bem direitinho meu serviço. Eu não precisava disso, de jeito nenhum. Aí eu peguei, aí eu disse, não dá pra mim não, eu vou sair. Aí eu peguei, saí. Vou ficar só no meu cantinho mesmo, aposentado, vou descansar, 33 anos, levando abuso. Certo que tem muita gente boa, mas tem muita gente assim, que gosta de abusar as pessoas também. Aí eu disse, não, vou me aquietar, não mais querer trabalhar, aproveitar que já mudou aqui de gestor, vai dar certinho pra mim. Aí eu peguei e saí, aí depois me chamaram, o mesmo gestor me chamou, eu estava precisando de vacinadora, né, que eu trabalhava na vacina. Certo. Depois eu fiquei no ponto só de mais de vacina. Aí estava nos outros serviços quando dava certo, curativo, essas outras coisas, visita, quando dava certo, quando não dava, o meu certo lá era a vacina. Eu era responsável por essa parte. Aí pronto, aí eu disse, não quero descansar, quero passear, quero aproveitar a minha vida. Depois me chamaram de novo, me chamaram 3 vezes, aí eu disse, não vou logo desenganar. Na terceira vez, quando me chamaram, eu disse, se vocês me der 3 salários, eu ainda não vou. Aí pronto, foi a última vez. Fala dos cachorros. Aí, na época que eu trabalhei também lá, eu trabalhava na prefeitura, aí teve uma época que quem tomava de conta dos caixões era a Sandra Costa Paiva, que é minha sobrinha. Aí ela teve que ir para Fortaleza, aí o gestor pediu para mim ficar ajudando, porque para o pessoal ir para Fortaleza tá mais difícil, né? Certo. Aí eu fiquei ajudando, mas sem nada, sem nenhuma troca, só ajudava porque eu gostava de ajudar. Aí eu fiquei ajudando para dar os caixões quando falecia as pessoas, porque muita gente não tinha condições de comprar um caixão, não tinha plano, aí a prefeitura dava os caixões.
para essas pessoas. Certo? Só para poder, poder conectar aqui. Então a senhora trabalhava no posto e aí no Posto de Saúde, né, que era a Adelina Cabral, que fechou aquela associação, aquela instituição, e foi convidada para ir ajudar lá. Era num setor da prefeitura? Não, como voluntária aqui na minha casa. Ah, na sua casa. Olha aí como é interessante. Aqui era voluntário, não ganhava nada disso. Era aí, voluntário, não. certo. Aí a sua sobrinha teve que se ausentar, né? A senhora assumiu o lugar dela para fazer essa... Por exemplo, quando alguém falecia, que não tinha condições de pagar aquela urna funerária, que a gente chamou de popular caixão, a senhora é quem fazia essa mediação. Pronto, aí ligavam para mim, vinha aqui em casa, meia-noite, não tinha hora. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 11 horas, era na hora que não tem hora para morrer, né? Aí uma curiosidade, como é? Mandava buscar esse caixão na funerária ou já existia caixões armazenados aqui? Não, era a funerária que a prefeitura pagava uma funerária para ficar fazendo esse serviço do ano. Aí eles pagavam a eles essa funerária. Tinha até uns carrinhos que levavam o caixão. Certo, para acompanhar o cortejo, né? Para não levar segurando o caixão muito pesado, então o carrinho era para facilitar aí. Era, isso aí. Olha aí, então são histórias, né, que são interessantes e são memoráveis nesse momento, né? A gente também, mesmo a senhora falando, tem alguma outra curiosidade? Aconteceu alguma coisa nessas histórias do tempo do caixão? Quanto tempo a senhora passou fazendo esse serviço voluntário? Eu acho que foi, não sei se foi uns 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Não lembro bem, mas foi mais ou menos. A sua sobrinha tinha se ausentado para fazer o quê? Alguma coisa assim? Não, porque ela teve que morar em Fortaleza, aí ficava muito difícil. Difícil, certo. Aí de dia ela estava aqui, que ela trabalhava, né? Aí, mas de noite ela não estava, e eu resolvi. Pronto, então faz jus que a senhora dizia que o pessoal não tinha horário, né? Até porque para morrer não tem, né? Não tem. Então chegava 10, 11, meia-noite, 2 da manhã, ao amanhecer do dia, né? Qualquer hora. Aí eu só bater aqui no portão, aí eu levantava e ia fazer. E assim a gente vê, né, como são histórias, né, que são memoráveis. Então a senhora também contribuiu até para essa questão social, né? Porque hoje geralmente essas urnas são ligadas muito à assistência social, né? Secretaria de Assistência Social. Então a senhora já fazia esse social voluntariamente. Era da assistência, mas eu ajudava voluntariamente. Pronto. Não recebi nem um centavo disso aí, nem faço questão. E uma coisa interessante para a gente poder terminar esse primeiro bloco é perguntar à senhora como, assim, quais foram os desafios que a senhora teve, que a senhora enfrentou lá no início, trabalhando, depois daqueles cursos na área da saúde. Teve algum desafio? A senhora colocava assim, claro que algumas dificuldades logo de início, né? Teve também a questão que ninguém nunca precisou dizer o que a senhora precisava fazer, porque sempre foi ali proativa, fazia o que devia e fazia bem feito. E ainda fazia o que não devia. E ainda fazia o que não devia, né? Porque ainda tinha que fazer pelo outro, né? Mas assim, teve alguma dificuldade? A senhora sentiu alguma dificuldade logo no início? Algo que não deixa a senhora ainda guarda até hoje? Tal coisa não funcionava direito por conta disso, aquilo? Não, às vezes eu questionava muito assim, quando a pessoa ia, às vezes, atrás de uma coisa, ou um transporte assim, para fazer uma visita, uma coisa que não tinha, eu questionava muito isso aí ao secretário, porque eu dizia, não pode, vocês têm que se organizar, porque a coisa tem que fazer direito, porque muitas das vezes eu saí lá do meu serviço, eu ia lá para o Sem Terra, fazer curativo, lá, porque não tinha. E tinha que levar o material, né? Tinha, mas eu pegava uma bolsinha, botava as coisas tudo dentro, então conversava com a minha gente, olha, eu vou sair, mas eu saio mais cedo, mas eu não vou mais para o trabalho, eu saí o curativo de lá, quando eu terminar eu vou para casa. Cansei muitas e muitas vezes de fazer isso. E quando era para dar vacina nos acamados, também às vezes não tinha o carro. Eu cansei de pegar o isoporzinho aqui com as vacinas, com as coisas, ó, me mandava, ia fazer as vacinas dos acamados que não tinha como ir, né?
Quando era campanha de vacina, eu ia muitas vezes. Muitas vezes fui para aquele sem terra fazer curativo daquele seu Antônio, da Tereza, que morreu até de diabetes, alguma coisa assim, cortou perna. Fui muitas vezes fazer curativo dele lá e de outras pessoas também, a pé, que não tinha. Mas só que eu combinava à tarde. 3 horas eu tô saindo, vou fazer curativo e não volto mais para cá. Aí vim para minha casa terminar curativo. Me terminar quase na hora de eu sair de lá, né? Era. E a senhora lembra assim, claro, não é? Os colegas de trabalho, a senhora falava da sua chefe lá do posto. Quem eram essas pessoas que trabalhavam com a senhora? Quem eram os seus chefes lá? Chefe foi muitas. Eu não sei se eu lembro de todas. Certo. Mas as que trabalhavam comigo, a Dolores, que já faleceu, era parteira. Certo. A dona Tereza, que já faleceu, que era parteira. A Raimunda Queiroz, que era auxiliar auxiliar de parteira, mas já faleceu. Aí tem a Nilza, que ainda não faleceu, ainda é viva, a Nilza do Zeca Pinto, era parteira. Tem a Dona Edina, que ainda é viva também, que é parteira também. A Francisca do Bel, que primeiro era auxiliar de parteira e depois passou a ser parteira. Certo. E essas são vivas ainda. Deixa eu ver quem mais. Edina, é a Totó? Não. Edina. Dona Edina, mãe do Arnaldo, da igreja. Pronto, Nedina, mãe do Arnaldo. Edina, Certo. Aí, deixa eu ver quem mais trabalhava comigo. Aí tinha a minha chefe, que eram as enfermeiras que vinham, né? Eu tive várias. Mas eu não lembro muito. Eu só lembro da Fernanda Linhares, da Dona Miriam, acho que é Miriam, lá de Fortaleza. Deixa eu ver, tinha mais duas, eu não estou lembrando o nome delas, mas umas duas. Nessa questão, como a senhora coloca, né, sobretudo que a senhora citava muito bem aí algumas parteiras e auxiliares de parteiras. Então, para a época, lá quando a senhora começou, as suas companheiras de trabalho, a importância da parteira na comunidade, né? Tinha uma importância muito grande, porque ajudava mesmo, por exemplo, até para o deslocamento, para algum hospital, para algo nesse sentido, que a mãezinha já estava ali sofrendo, já com as dores do parto, já para ter a criança. Então, a parteira tinha um curso. Como é que era? Elas tinham curso, a importância lá, mas tinha as parteiras domiciliar, que eram as parteiras que chamavam cachimbeira. Sim, as cachimbeiras, isso, as cachimbeiras, que eram de casa. Tinha essas, e elas faziam o parto, aí qualquer coisa, quando complicava, elas chamavam e levavam para lá. Ou então algumas... Elas até vinham, né? Até vinham, E tinha a Dona Luísa Piar, tinha uma lá da Pacatuba, eu não lembro o nome dela, lá do São João, a dona... Não lembro o nome dela. Aí tinha mais aqui na Guaíba. A Dona Nenê, mãe do Chico, do Manel, que chama. Pois é. A mãe deles, ela também, a Dona Neném. A mãe da Cleonice, pronto, a Cleonice, mãe do Rogério. A Rogério também trabalhou comigo, faleceu. A Caíca também trabalhou comigo, trabalhava comigo a Fátima do seu Jacó, tudo trabalhava comigo nessa época. Só que elas não eram parteiras também, era só os serviços mais burocráticos e ajudavam nos curativos nessas coisas. Curativos. Pronto. E olha como é interessante, né? A gente conhecer um pouco dessa história e mais ainda, especialmente, né? Esse primeiro bloco que nós estamos encerrando aqui, e nós trabalhamos em nome da Zipnet, que é a internet 100% fibra ótica de Guaiúba. A Zipnet está localizada na rua, né, Antônio Alcioli, aqui no centro de Guaiúba, e você pode contactar a Zipnet através do número 98564-8946. Repito, 98564-8946. Estamos falando para você de Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba. E vamos continuando nessa entrevista hoje, recebendo a dona Lucineide de Paula Rosa, conhecida como a Neide do Lulu, né, aqui em Guaiúba. E ela, Paulo, né? É Paulo Rosa, exatamente o seu sobrenome. E a gente traz aqui, nesse segundo bloco, dona Neide, conversando com a senhora um pouco sobre também
né, as principais realizações durante a sua carreira no serviço público, né? O que a senhora se sente hoje, olhando tudo isso para trás, né? Lá trabalhando naquela instituição sem fins lucrativos, que pertencia à maternidade escola, né, de Fortaleza, e tudo, e passou também pelo posto de saúde Adelina Cabral, ia quando não tinha carro, os desafios, as dificuldades da sua profissão, ia a pé lá para o Sem Terra, para outras localidades para aplicar as vacinas acamadas nas mãezinhas que estavam precisando, nas crianças também. E o que a senhora vê de tudo isso hoje, depois de aposentada, que algo ficou assim, ai, isso aqui eu me orgulho, isso aqui eu me realizei em fazer? O que eu acho a diferença hoje é que as pessoas que trabalham são muito acomodadas. Eu acho que trabalha pelo dinheiro, não é por amor à profissão. Porque para a gente fazer essas coisas, você tem que ter amor à profissão. Se você tiver amor à profissão, você faz tudo sem nenhum problema, nem se cansa. Mas se você não tivesse trabalhar só pelo dinheiro, você não trabalha legal. E eu acho muito acomodado alguns funcionários de hoje, muito acomodados. Não vou que não tem carro, às vezes uma distância bem pequenininha. Não vou que não tem carro. Eu acho isso aí, assim, mas eu acho que é trabalhar sem amor, só pelo dinheiro. Embora a gente saiba que primeiro o amor e por consequência veio o dinheiro, né? Mas assim, a sua realização, o que a senhora tem lá daquele seu serviço público, 33 anos, embora a senhora tenha já, né, tenha feito os 30 e não foi aceito, os 3 anos, que não houve a contribuição e acabou trabalhando 33, mas daqueles 33 anos, o que a senhora diz assim, eu me realizei nisso? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Segundo, agradecer a dona Valquíria, que eu estava em minha casa, ela veio me chamar para ir trabalhar, porque eu nem imaginava. Tinha até pensado em ir atrás de um emprego, lá pelo mercantil, não sei o quê. Aí ela chegou aqui na minha casa para me oferecer um emprego. Tenho muito que agradecer. Primeiro a Deus, depois a ela. E depois agradecer a todos os que me ajudaram, a todos que contribuíram para eu chegar até onde eu precisei chegar. Onde eu tive que chegar. A dificuldade dos estudos, de fazer os cursos. E tinha vezes que a gente ia fazer o curso, não tinha nem o dinheiro, nem da passagem direito não tinha. Aí a gente encontrava, é muito filho de Deus bom, encontrava até nos ônibus, tinha uns que diziam assim, pula um, aí paga as outras, paga. Eram as 3, acho que eram nós 3 que faziam, que era eu, a Jaqueline e a Fátima. A gente cansou de fazer isso, eles ajudar a gente, porque a gente não tinha. E também saía assim, não tinha dinheiro para comprar um lanche, essas coisas assim, tudo isso. A gente às vezes tinha que levar de casa, uma coisinha, porque não tinha dinheiro nem para comprar, né? E almoçar, que era bom, não dava tudo, porque eu saía, ia trabalhar, trabalhava até meu dia, antes do meu dia, corria para casa para me arrumar para ir para a Fortaleza. Aí eu não conseguia comer, porque comida não desce assim, aquele... Um tempo, né? Um tempo, porque senão eu não consigo comer, eu fico enganchada aqui e não desce. Aí muitas e muitas vezes eu fui sem me alimentar. Só mesmo com um lanchezinho, levava um suco, um pedacinho de bolo, algum coisa que tivesse em casa, um pão com alguma coisa, pronto. Aí era o almoço. Porque as dificuldades que eu encontrei foi essa sair, mas pra mim não tem nenhum problema, não teve nenhum problema. E venceu, né? Venci e realizei o meu sonho de trabalhar onde eu me achava feliz, gostava daquele serviço ali. Aí eu não tenho nem... Que bom. Pois é, então, para a gente ver o quanto é importante, né, sobretudo a vida de mais uma baiobana, a trajetória, né, dela, que hoje nós estamos conversando aqui com a dona Neide do Lulu, e especialmente você que está nos acompanhando. Se sempre puder, manda aí aquele like, aquela pergunta, o comentário, é importante para você que está também aqui nos acompanhando. Mas para a gente poder terminar esse mais um bloco, né, conversando aqui sobre a carreira, a vida, a história da funcionária pública, dona Maria Lucineide de
Paulo Rosa, conhecido como Neide do Lulu, especialmente, né? A gente sabe que tiveram realizações, também desafios, mas sobretudo tem muita experiência, né? Hoje, se fosse para a senhora vacinar alguém, com certeza, Na hora. pela experiência, saberia, né? E um parto, será que dava certo? Dá. Olha aí. Eu peguei acho que bem mais de 10 meninas ainda. Olha. Porque tinha hora que não tinha como, porque chegava duas mulheres tudo na mesma hora. Aí a parteira ia para a sala de parto com uma e eu ficava na sala do pré-parto, quando era eu com a outra. Aí não dava tempo, aí o menino vinha, eu tinha que pegar, tinha que segurar. Uma curiosidade aqui, essa é minha, né? Aí tinha que, por exemplo, tinha que aferir a pressão da mãe antes. Como era? O menino já estava nascendo, tinha que correr e pegar o menino. Mas mesmo assim, que ela chegasse em cima da hora, deitava já lá em na trabalho cama, de parto? em trabalho de parto. Muito chegava com o menino nascendo. Mas mesmo assim, ela lá na caminha deitadinha, nós olhávamos a pressão, ver direitinho. Só isso aí, só dava tempo de ser. Até para poder não dar a chamada eclâmpsia, né? Então, tinha que ter todo esse cuidado, né? Com a mãezinha. Pra tanto salvar a vida da mãe quanto da criança que estava nascendo. Pois é. Olha aí como é bom a gente poder ouvir as histórias, aprender, né? E saber. Muito bem, então nós trabalhamos em nome da Zipnet, que é a internet 100% fibra ótica aqui de Guaiúba, localizada na rua Antônio Ascioli, é no centro de Guaiúba. É isso mesmo, se você quer aí melhorar a sua internet, quer também mudar de provedor de internet, procure aí então a Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba, e você pode contactá-la através do número 98564-8946. Eu falei 98564-8946, a Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba. Chegando ao terceiro bloco, nós vamos trazendo mais perguntas aqui para nossa convidada de hoje, que é a dona Lucineide de Paulo Rosa, né, conhecida como a Neide, né, do Lulu. E dona Neide, aqui um pouco nós soubemos, né, pelo nosso histórico, a produção com certeza sempre prepara aqui o nosso roteiro, e nós soubemos que um tempo a senhora foi candidata a vereadora. E a nossa pergunta vai de encontro a isso. A senhora já fazia praticamente um trabalho social. A senhora já, por exemplo, ajudou um tempo a sua sobrinha na questão dos caixões. A pergunta é, a senhora entrou para a política querendo realmente militar na política, porque gostava da política, ou foi uma necessidade da época? Não, eu entrei para fechar o quórum? Sim. O número de candidatos, né? Precisava, o número de candidato, aí eu entrei para isso. Foi convidada, não, né? Não por interesse de querer de ser militar na vereador, política. não. Certo. Não, era só para isso aí mesmo que eu fui. Certo. Aí, conte assim um pouquinho, a senhora chegou aí para as campanhas, era o comício à época, a senhora sabe quantos votos a senhora tirou, se ainda alguém votou, como foi? A senhora lembra de alguma coisa nesse sentido? Eu nunca me liguei disso aí não. Agora, de campanha, eu sempre, desde adolescente, eu nem votava, eu já andava no meio do mundo atrás dos candidatos, com os políticos. Certo. Eu nem votava, mas já andava. Que era Valtinho, seu Isaac, esses aí tudinho, que tudo era assim. Certo. Aí vinham buscar nós aqui e levavam nós para esses cantos, aí tudo aí, a gente andava para esses cantos, tudo. Que inclusive ainda era o município de Pacatuba. Era. Né? Era o município de Pacatuba, Guaiúba ainda não tinha sido emancipada. Gereraú, isso, Itaitinga, não sei o que, aqueles cantos tudo, a gente andava tudo, Riachão, não sei o que, para esses cantos aí tudo. Eu sempre fui muito envolvida assim com esse pessoal, porque eu gostava mesmo, não sei como é, todo mundo achou que eu não ia me desligar de jeito nenhum, quando eu disse eu não quero mais conversa com política, aí todo mundo duvidou de mim, eu duvido como você não deixa de trabalhar para alguém, você se engana, que eu deixo, mas trabalhei, aí até quando foi para a emancipação da Guaiúba também trabalhei muito, trabalhei para os candidatos daqui, trabalhei para Fradi, trabalhei para Marcelo, trabalhei para Gervásio, trabalhei para as políticas de Assunção, foi também, foi candidatura de Assunção. Trabalhava para eles, com eles do começo ao fim. Eu trabalhava. Tá bom, doutor Antônio?
O doutor Antônio Fradique ainda foi de lá. Era, o doutor Antônio Fradique era da Pacatuba, não era daqui não. Foi lá, era o doutor Antônio Fradique, o Isaac e o Valtinho. Esses daí que eu lembro, os três. Aí aqui foi que foi, esses outros 4 que eu falei, não sei se tem mais algum que eu não lembro. E como foi para a senhora assim a concorrer, ser chamada, convidada para ser candidata a vereadora, para completar uma chapa, né, de vários outros candidatos? Como foi para a senhora assim? Qual foi a emoção que a senhora teve? O pessoal lhe chamando de, olha, a nossa vereadora, tinha isso? Ah, é? Como era? Quando me chamaram, não quero não, só para completar a legenda, não sei o que, não, mas eu não quero não. Aí insistiu, aí eu, pois tá bom, quando eu for. Como eu era muito fanático de política, aí eu fui. Mas eu vou ser sincera, eu não lembro quantos votos eu tirei, porque eu não, assim, eu não chegava o povo para pedir voto para mim não, entendeu? Eu pedia voto só para o prefeito, não pedia para mim de jeito nenhum. Teve alguma que quiseram votar. E assim, a senhora tirou algum aprendizado desse curto período aí na campanha, dessa sua experiência política? A senhora tipo assim, vixe, foi bom não ter pedido voto porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Esse aprendizado aqui que eu tirei. Isso aí mesmo. Eu não gosto desse tipo de política partidária, né? Eu não gosto porque ficar assim, sem ajudar o povo direito, só pensando no seu bolso, eu não gosto disso aí. Se eu tivesse, por um acaso, por um engano, né, tivesse sido eleita, eu não aproveitava nem um centavo, porque o meu destino é de ajudar e dar ao povo. Eu não consegui. Mas Deus sabe o que faz. Porque eu lembro, porque eu trabalhei para a Wilma, foi a vereadora daqui de Coaiúba. Acho que ela foi bem uma coisa, foi 3 vezes, foi sim, 2 vezes. Eu trabalhava para ela. Ela pagava para ser vereadora, porque o dinheiro de vereadora ela não ficava com um centavo. Eu digo porque eu conheci o trabalho dela e eu era direto com ela trabalhando. Direto com ela. E eu via que ela trabalhava, mas como ela era de enfermeira em Fortaleza, no IJF, aí ela tinha dinheiro de enfermagem e o esposo dela era advogado. Aí ela entrava no rol do dinheiro do marido dela e do serviço dela, porque de vereadora ela não tinha lucro não, porque ela trabalhava. Ela ajudava mesmo o povo. Então, eu gosto de candidato que faça isso, não queira só pegar, botar o dinheiro no bolso e não fazer nada não. E ela não, ela era assim, era direto, quase todo dia levando gente para Fortaleza. Aí tinha o carro que ela levava, o carro dela, e era tudo, comprava remédio, mandava fazer cirurgia, todo mundo, exame, tudo, aí o dinheiro dela não dava. De vereadora não, ela gastava todinho. Se duvidar ainda usava o dela de enfermeira e entrava no marido dela, que ele cansava de dizer pra mim, não sei pra que é que essa mulher quer ser vereadora, Neide. Se o dinheiro dela, ela ainda gasta o meu com esses eleitores dela, ele disse desse jeito pra mim. É verdade. Pois é, e a gente também quer saber um pouquinho se assim, a senhora desenvolveu, né, ou até mesmo participou de algum projeto na área social aqui. Claro que lá no seu início, naquela instituição. Depois, a senhora ficou como voluntária ali nos caixões, né, nas urnas funerárias. Mas teve algum outro tipo de projeto que a senhora participou? E nas suas horas vagas a senhora ajudava para poder ajudar as pessoas aqui? Também quando eu me aposentei, abriu a associação lá em cima do Território de Vida. Território de Vida. Certo. Eu fui voluntária lá, eu acho que bem 3 anos. 3 anos. Ou 3 ou 4, não lembro também. Eu trabalhava como voluntário também. Nunca ganhei um centavo lá. E nem queria. Aí eu trabalhei lá também. Aí, o que a senhora fazia lá na associação? Era também tipo, na área da saúde? Era atendendo, porque tinha um médico que ia pra lá. Ah, sim. Tinha um médico lá. Aí atendia. E às vezes precisava de levar para fazer um exame, a gente tinha que acompanhar. Ah, entendi. Essas coisas assim, sempre fazendo isso aí. Sempre na área da saúde. Que a senhora gostava e fazia muito bem.
Muito bem. E assim, a senhora viu algum impacto nesse sentido? Assim, a comunidade melhorou? A senhora viu que as pessoas eram realmente atendidas? Que, por exemplo, o trabalho que foi feito foi bom mesmo? Como foi? O que é que a senhora tem aí? O que é que a senhora vê em relação a esse trabalho que a senhora fez? Antigamente, tudo era mais difícil, né? Hoje em dia tem mais facilidade. Só não se faz se não tiver boa vontade. Boa vontade, isso. Porque antigamente tinha muitas coisas que não era realizada assim, não tinha essas facilidades que hoje em dia tem, né? Hoje em dia é bem mais fácil, porque tem mais, apesar de ser muito pouco as chances de exames mais diferenciado, né? Mas existe. Porque antigamente era muito difícil. Essas coisas assim, esses exames assim, tomografia, ressonância, essas coisas, era muito difícil. Ninguém não ouvia nem falar quase nisso aí. O que eu ouvia se falar era um raio-x, uma coisinha assim, mais de leve. E já hoje em dia tem um pouco mais de facilidade, porque tem essa coisa que o SUS libera, né? Isso. Os exames, aí, só que são muito pouco. Poderia ser mais, que ia ajudar mais gente, né? Se tivesse mais liberação dos exames pelo SUS, aí seria bem melhor. E faz interessante quando a senhora coloca isso e ao mesmo tempo a gente pergunta se a senhora percebe assim, se existe ainda hoje algumas necessidades do povo, né, de Guaiúba aqui, se tem alguma dificuldade, se a senhora ainda percebe dificuldade, embora sabendo que existe a facilidade, mas será que o povo tem acesso a tudo isso? A senhora percebe que algumas pessoas, às vezes até na fila do pão, quando a senhora vai comprar ali na padaria ou no supermercado, vai fazer essas coisas, o povo reclama de alguma coisa nesse sentido, fala nesse sentido que ainda não tem o exame tal, ainda não consegui isso, porque a senhora fala muito bem aqui a questão da facilidade. Para o seu tempo, para o de hoje está mais fácil. Mas será que o povo tem tido esse... Não estou aqui falando a questão política, né? Na política partidária, porque fulano, ciclano não fez, eu faço. Mas é para dizer, será que tem tido realmente isso? O povo tem sendo, como é que se diz, de fato, abastecido da sua necessidade? Abastecido não tem como, porque solta muita pouca vaga. O SUS solta muito pouca vaga. Aí não tem como abastecer o tanto de gente que está doente necessitando daquele exame. Muitos não são contemplados, né? Tem alguns que não tem como ser contemplado por causa da minoria, que é muito pouca a liberação desses exames. Que às vezes tem um exame que tem gente que espera até 3 anos para poder ser liberado quando sem ser daqui, da secretaria. Da secretaria é mais rápido, mas quando é aqueles exames que é do estado, que vem na ordem, é mais difícil. Mais difícil, né? Porque vem na listagem que tá lá, né? Vai na listagem, não tem esse negócio de vou botar isso daqui na frente, não tem isso, né? Nesses aí. Aí a dificuldade é só essa. Aí alguém que tem condições, paga um examezinho desse, vai fazer e tudo bem. Aí quem não tem, fica mais difícil, né? Fica à mercê, né? Esperando, né? Especialmente. Aí tem que esperar, né? E não tem nenhum... morrer antes do tempo, aí tem que esperar. Tem que esperar. Mas a senhora, pela sua experiência de vida, embora a gente saiba aqui que a senhora não é a bambambam da saúde, né? Mas assim, sabendo que existe alguma forma de solucionar esses problemas, né? Tipo, as pessoas não estão conseguindo esses exames, como fazer? A Secretaria de Saúde podia ser uma ponte para poder ligar o problema da população, desses que não fizeram o exame, com o SUS, com o Estado, né? Para, sei lá, trazer esses exames, oportunizar mais pessoas, não sei. Os exames do município tem um pouco mais de facilidade. Porque às vezes a gente vai lá, conversa, elas conseguem puxar rápido. Certo. Agora, quando é esses que é lá do Sistema SUS, né? Aí não tem como se fazer nada. Não tem como, porque ele não aceita colocar nenhum aqui. Ele tá bem aqui, ele vai ficar aqui. Porque tem uma ordem, né? Tem uma ordem, né? Certeza.
Mas já, eu acho até que melhorou um pouquinho, assim, com mais facilidade de exame dessas coisas, tá até melhor. Tem uns que tá indo até mais rápido. Que bom. Olha aí, nós já estamos nos aproximando já dos 50 minutos, né? Que nós estamos aqui de entrevista com a dona Maria Lucineide de Paulo Rosa, conhecida como Neide Lulu, guaiubana, né? Funcionária pública aposentada. E nós estamos encerrando aqui mais esse terceiro bloco, que é exatamente em nome da ZipNet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba, localizada aqui no centro da cidade, na rua Antônio Ascioli. Se você deseja ir buscar um novo provedor de internet ou melhorar, a ZipNet está aí na sua casa, então liga para a ZipNet, é o telefone 98564-8946. Falei para você, 98564-8946, é a ZipNet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba. Quarto bloco chegando, e aí exatamente você que está chegando aí, né, agora na nossa transmissão, você que também está acompanhando esta entrevista, vai deixando o seu comentário aí, dê até mesmo sugestões de pessoas que nós poderíamos entrevistar, que você vê que a pessoa tem uma história relevante aqui no município, como a dona Neide, que está aqui, que é funcionária pública aposentada. Então, se você souber, dê essa sugestão. Nós estamos abertos aqui também, enquanto instituto, para poder lhe escutar. Mas vamos agora ao quarto bloco, aqui um pouco sobre as suas reflexões e perspectivas. E a gente gostaria de saber, dona Neide, da senhora, como a senhora vê as mudanças em Guaiúba ao longo do tempo. O que é que tem mudado para a senhora aí ao longo do tempo que a senhora nasceu, né? Como a gente costuma dizer no popular, nasceu, se criou, cresceu, aqui constituiu família e hoje como funcionária aposentada, o que é que a senhora tem visto? As conquistas que Guaiúba teve. Teve alguma parada, né? Foi bem mais lenta, mas tem até, agora eu acho, bem mais, assim, mais coisa, fazendo mais coisa, mais pro nosso município. Certo. Que é o que eu acho bonito no gestor. Não é ele tá enfiando no bolso para me dar dinheiro, não. É fazer o nosso município bonito. Ajeitar, fazer tudo direitinho, da melhor maneira possível que ele possa fazer. O que eu acho é isso aí, entendeu? E de antigamente, era melhor num outro sentido. Antigamente nós éramos mais livres, nós éramos mais libertos, nós tínhamos a nossa liberdade de ficar na nossa calçada até da hora, conversando tudo. Hoje em dia, com essa vida de violência que está aqui em Guaiúba, é o que eu acho mais difícil, é isso aí. Desafiador para o poder público, né? Também para a população. Muito. Né? Mesmo com esse corre-corre de polícia, de carro de polícia para lá e para cá, mas parece que não serve, parece não tem que objetivo, não né? tem nada, parece que não está nem aí, tá aí, e as violências correndo. O ruim que eu acho é isso aí, porque hoje em dia nós somos prisioneiros. Antigamente nós éramos cidadãos, ficar na calçada a qualquer hora. Hoje em dia nós somos prisioneiros, temos que estar dentro da nossa casa com tudo fechado. Situação, né? Essa situação de violência. E mesmo embora tudo isso que a senhora esteja falando, essa questão negativa, né, que o município tem nesse sentido, né, que é a questão da violência, mas a gente nunca para de sonhar, né, dona Neide? Com nunca certeza. Para de a gente acreditar, de ter esperança. E a pergunta agora para a senhora é quais são os seus sonhos e suas esperanças para o futuro de Guaiúba? Dias melhores, com mais emprego para as pessoas que estão desempregadas e surgem candidatos que queiram trabalhar e fazer o melhor pela nossa Guaiúba para que ela possa melhorar ainda mais, tanto no termo de emprego, como seja de que for. É só isso que precisa melhorar e que se entre para fazer isso e não para diminuir o que tem ou acabar o que tem. Acabar o que tem. O que a gente conseguiu até agora. E Pronto. seja para isso.
E assim, tem muita gente nova, como a senhora mesmo está dizendo, tem outras gerações, né, surgindo. Nós estamos tendo aí os nossos adolescentes se tornando jovens, etc. Mas assim, que conselho a senhora daria para quem vai começando agora a sua carreira pública, né, o seu serviço público e, sobretudo, quem está fazendo alguma coisa na área social? Qual é o conselho que a senhora dá? Tendo em vista toda a sua experiência, o que a senhora fez como funcionária pública, que ganhava o seu dinheiro, embora tendo amor que fazia, como também a senhora fazia sem pedir nada, sem nenhuma paga, mas que fazia como social para a população de Guaiúba. Qual o conselho que a senhora dá para hoje, para quem está querendo também enveredar por esse mesmo caminho, como servidor público ou como aqueles que querem fazer algo na área social? Que trabalhe por amor ao próximo e sem interesse no dinheiro, mas que trabalhe por amor ao próximo, pensando sempre em ajudar ao próximo, que será bem melhor, o seu serviço vai render muito mais e vai ser bem melhor para todos. E é bom deixar claro que, claro, tem que ganhar o seu dinheiro, né? Obviamente, ganhar, né? Mas é primeiro o amor, né? A profissão. Primeiro o amor. Isso, para poder dizer que vai fazer bem feito. Porque às vezes tem gente que diz, não, estou trabalhando só por causa do dinheiro. Não pode ser assim, porque senão você vai ser infeliz. Não é assim? Com certeza. Então tem que primeiro gostar do que está fazendo e o dinheiro vem por consequência, né? Com certeza. Isso. E para a gente poder finalizar aqui as nossas perguntas, como é que a senhora gostaria de ser lembrada aqui pela comunidade, pela população, diante dos seus 33 anos de vida pública? Quando eu quero dizer vida pública, porque a senhora atuou mais energicamente, deu toda a sua energia, todo o seu gás para que, como a senhora bem falou, com certeza eu acho que esses meninos, os 10 meninos que a senhora pegou lá na maternidade, já estão tudo hoje pai de família, né? E os que eu furei também. Os da vacina. Os da vacina, foram mais. Isso. Quando eu saí de lá, eu já estava furando terceira geração. Olha aí. Quando eu me aposentei, terminei lá, para me aposentar, aí na terceira geração. É, na terceira geração. 33 foi anos. As mães, as filhas dela, e já estava nos filhos das filhas. As netos, né, já. Pois é, então como é que a senhora gostaria de ser lembrada aqui em Guaiúba pelos seus feitos? Eu gostaria de ser lembrada só ser lembrada mesmo como funcionária que eu fui e sempre fazendo o que devia fazer, e se eu não fiz é porque não deu certo. Não estava no seu alcance, né? Não estava no meu alcance. Mas o que estava, eu acho que eu consegui. Conseguiu. Olha aí. Então, como nós estamos aqui conversando, né, encerrando esse momento de entrevista, já chegando quase 60 minutos, ou seja, 1 hora de conversa. Especialmente nós queremos agradecer a todos vocês, mas de forma muito especial a Dona Neide, agradecê-la por abrir as portas de sua casa para o Instituto Águas do Vale, para que nós estivéssemos aqui, né, gravando essa entrevista com a senhora. E claro que vai ficar oportunizada aí para todos os guaiubanos, todas as pessoas assistirem essa entrevista, verem o quanto a senhora colaborou, porque afinal é uma vida. 33 anos de serviço público, de vida pública, não é para todo mundo, né? E o amor que a senhora tinha necessariamente a tudo isso. Então, muito obrigado por a senhora abrir as portas e contar um pouquinho também da sua vida. Por nada. Então, nosso muito obrigado a todos vocês, e aqui nós estamos encerrando, chegando ao fim de mais uma entrevista. Queremos pedir que você dê o seu like, possa curtir, comentar, mas também compartilhar. E não só no Instagram como no Facebook nós estamos, mas também no canal do YouTube. Essa e outras entrevistas você pode assistir aqui pelo Instituto Águas do Vale. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.